Olá, muito boa tarde. Estamos de volta para, neste dia, sublinhar o direito à assistência religiosa em meio hospitalar, um tema que aqui no programa Eclésia visitamos em cada quarta-feira e que olhamos, hoje com a presença entre nós do Padre João Maria Lourenço, que é capelão no Hospital de Porto Alegre, e com ele que iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe apresentamos. Recolocar o homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida foi o tema do segundo Encontro Nacional de Leigos. Fabrice Adja fez a conferência principal sobre a construção da dignidade da pessoa humana. Ouvir um filósofo e antropólogo no segundo Encontro Nacional de Leigos tinha apenas um objetivo: saber como colocar o homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida. E foi nessa problemática que, ao longo de uma hora, Fabrice Adjad falou aos leigos de Portugal que encheram a sala do arquivo no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Desde logo para precisar o tema em debate. Le verbe est replacer et non pas placer. Replacer implique le retour à une place originelle et non à une place arbitraire. Par conséquent, l'enjeu premier, avant de replacer l'homme au centre, est de reconnaître la vraie place de l'homme et de se demander au fond ce que c'est que d'être humain. A resposta surgiu no fim de uma conferência e aparentemente distante de filosofias ou outras ciências teóricas. Tout ce que je vous dis, au fond, c'est pour revenir à des choses simples. Reconnaître la supériorité de la table familiale sur la tablette électronique. Réapprendre à se retrouver autour d'un feu, à parler ensemble, à jouer ensemble. Parce que c'est cela le plus incroyable. Mais incrível ainda é não ser consequente com essa verdade aparentemente evidente. Para o compreender, é necessário ouvir o filósofo e antropólogo na apresentação do percurso do humano. En voulant avoir une absolue mainmise sur tout, y compris sur sa main, l'homme a perdu la main. Voilà le plus étrange dans notre situation. Au moment même où l'individu a prétendu proclamer son autonomie, l'économie et la technologie sont devenues des entités autonomes. Em causa, a economia que se distanciou do seu sentido original de ajudar a pessoa a ser economa, a viver com o que precisava, e o humanismo levado a extremos instrumentais e utilitários capazes de colocar em causa a própria utilidade do homem. L'humain n'est plus qu'un déchet, ou plutôt un matériau pour fabriquer un prétendu surhomme, en réalité un super rouage dans le super dispositif mondial. Nesta condição, a pessoa humana pode assumir perfis de diferentes fundamentalismos porque incapaz de encontrar um sentido. Voltar à solução, à fórmula que permita recolocar o homem no centro, implica para Fabrice Adjad referir Deus. Car lorsque la présence de l'homme sur la terre ne va plus de soi, il est nécessaire de lui trouver une légitimité dans le ciel. Pour commencer à sortir de la crise économique et anthropologique actuelle, il faudrait retrouver non seulement le sens de Dieu et de l'esprit, mais aussi et surtout le sens de la famille et de la filiation, de la paternité et de la maternité. A solução de Fabrice Adjad para recolocar o homem no centro, proposta aos leigos de Portugal, que ficaram também com a missão de a concretizar. Para isso, bastam apostas na evangelização. Olhar os setores da sociedade onde o desafio de recolocar o homem no centro é uma urgência foi o objetivo do segundo Encontro Nacional de Leigos. Perto de 1000 pessoas deram consistência à noção de grupo que os leigos de Portugal são chamados a constituir. Pertencem a muitos movimentos, trabalham em diferentes setores de apostolado organizado e entre todos há uma marca comum, a do batismo. Foi nessa condição que leigos de Portugal quiseram estar juntos num espaço da cidade do Porto, o Centro de Congressos da Alfândega, para um encontro, para olhar o futuro à luz da dignidade da vida.
Estarmos 800 ou 900 pessoas que se sentiram desafiadas a refletir sobre a atualidade da dignidade humana e do serviço ao homem é um dado por si. O ligar esta centralidade à necessidade de respondermos mais a cada uma das pessoas, em cada necessidade e urgência da vida, em todas as áreas e painéis em que se colocaram, é outro dado por si. Mulheres e homens à procura de caminhos humanistas para a vida nas diferentes circunstâncias do cotidiano. Mais do que teorias, passaram pelo segundo encontro de leigos, muitas experiências que procuram recolocar o homem no centro. O tema de um dia visto no setor da política, da vida, da cultura, economia, desenvolvimento ou família. E também em percursos pessoais, aparentemente distantes da alegria de viver, como é o caso de Bento Amaral, tetraplégico desde 1994. Eu tive a sorte de viver 2 vidas ao preço de uma. E, portanto, após o acidente, a minha vida deu uma volta enorme, mas eu diria para melhor. Realizei-me profissionalmente, trabalho em vinhos que adoro. Durante muitos anos dizia que fazia aquele trabalho sem pagar, mas que o meu chefe não sabia, continuava a pagar-me. Ele hoje em dia já sabe e continua a pagar-me. Fui campeão do mundo de vela e casei-me. Hoje em dia sinto-me mais feliz do que antes do acidente, verdadeiramente. Aos leigos de Portugal, os bispos pedem participação e iniciativa. Os leigos são protagonistas desse mundo melhor que queremos construir e hoje sentimos aqui também os sacerdotes, os bispos, os consagrados sentem que com os leigos se pode construir assim esta unidade e esta comunhão da Igreja, porque é também aí que nós temos de nos reencontrar. Que este encontro sirva para renovar as forças, para de facto nos sentirmos uma igreja em saída, para não vivermos um cristianismo intimista ou subjetivista, para sairmos, para fazermos partilhar esta alegria do Evangelho com os outros. Como o mundo seria diferente se os cristãos tivessem amor à camisola. Como o mundo seria diferente. Sem fanatismos, sem excessos. A Confederação Nacional de Associações de Apostolado dos Leigos, que promoveu este encontro, é uma plataforma de encontro entre diferentes grupos laicais. Com esta iniciativa, quer robustecer sintonias num trabalho que se concretiza depois no dia-a-dia. Há uma rede que é uma rede de amizade e da amizade também não fazemos cálculos sobre as consequências da amizade. Há uma amizade em Jesus, há um acompanhamento da Igreja, há um acompanhamento que queremos fazer uns dos outros. E do que sairá deste caminho, a vida trará, mas será certamente para muito melhor. Bem, cada um vai regressar à sua casa, às suas atividades, aos seus movimentos, ao seu serviço concreto, que continuará a ter depois do encontro, mas esperemos que nos continuemos a reunir. Houve um primeiro, um segundo e esperemos que haja um terceiro de muitíssimos. Na história destes encontros dos leigos em Portugal está já a cidade de Coimbra, onde decorreu o primeiro, em novembro de 2013, sobre o tema Cultura do Encontro na Igreja e no Mundo Contemporâneo. Um projeto da Fundação Fé e Cooperação da Conferência Episcopal Portuguesa está a contribuir para o desenvolvimento sustentável das zonas mais rurais do país. Travar o empobrecimento e o abandono dos territórios mais rurais do país, uma realidade que tem estado fora das estatísticas e das políticas públicas, é o principal objetivo do projeto A Terra, uma iniciativa da Fundação Fé e Cooperação da Conferência Episcopal Portuguesa, que tem na dinamização da atividade agrícola um dos seus grandes motores. A pequena agricultura em Portugal tem um papel fundamental no ordenamento do território, na gestão do território. No mundo, a pequena agricultura tem um papel fundamental e é muito esquecida, porque apesar de ocupar tantas pessoas, apesar de produzir tantos alimentos no mundo, são os pequenos produtores que mais sofrem e mais passam por situações de falta de alimentos e de má nutrição. Lançado há cerca de um ano, o projeto A Terra está a ser implementado no concelho de Orém, distrito de Santarém, e envolve o poder político local, os produtores agrícolas, as empresas e escolas da região. Num seminário acolhido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, foram apresentadas as várias frentes em causa, desde a dinamização da economia local à sensibilização ambiental,
passando pelo combate ao desperdício alimentar. As escolas têm um papel essencial a desempenhar na promoção e escoamento dos produtos agrícolas locais, que muitas vezes se perdem devido a uma lógica de mercado que privilegia a grande escala. A escola tem feito vários projetos, um deles é uma coluna toda quinzenalmente, penso eu, no Jornal de Fátima, onde consta uma receita feita por os nossos alunos de cozinha, que consta produtos locais, uma alimentação saudável, receitas económicas, fáceis. A Fundação Fé e Cooperação frisa que é através deste trabalho em rede, onde todos contribuem, que cada região do país pode assegurar o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é nessa cadeia que está a força necessária para influenciar soluções políticas mais adequadas às necessidades de cada território e das pessoas que ali vivem. Eu gostava de ver mais técnicos no terreno e menos nos gabinetes. Essa parte foi a que eu fui encontrar que era válida. O técnico, em vez de estar no gabinete, passou a ir para o terreno ao pé de mim. Com uma dotação financeira de cerca de 125 mil euros, o projeto A Terra é patrocinado em 90% pela Fundação Calouste Gulbenkian. Foi considerado pelo Instituto do Empreendedorismo Social como uma das iniciativas mais inovadoras saídas do plano da sociedade civil e da cidadania ativa. É um projeto que, por envolver a comunidade no seu conjunto, teve desde logo uma pontuação muito significativa. Claro que esse é apenas um dos critérios, mas é um critério valorizado e que para mim também é muito valorizado, porque nós o que queremos é mobilizar, reforçar a sociedade civil, e este projeto claramente fala. O projeto A Terra vai continuar em ação até ao início de 2016. Estes e outros temas estão presentes em agência.eclesia.pt. Agora, esse direito a que todos assiste de recorrer à assistência espiritual sempre que a doença nos leva até às unidades de saúde. Padre João Maria Lourenço é o coordenador da Pastoral da Saúde na Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Temos vindo a falar da presença do capelão hospitalar nas unidades de saúde. No entanto, o capelão só por si pouco poderá fazer se não estabelecer uma relação de proximidade, de empatia, de colaboração com o restante corpo clínico. Esse é também um desafio que se vai colocando aos capelães hospitalares e, no seu caso concreto, também terá a sua experiência no relacionamento com os outros profissionais de saúde. Sim, evidentemente. Boa tarde. Primeiro que tudo, eu estou ali em nome da Igreja, não é? E a Igreja é por natureza comunitária, por isso eu não posso atuar sozinho, tenho que atuar em grupo. O próprio ser da natureza da capelania deve ser também ela comunitária e de construir comunidade com toda a comunidade hospitalar, evidentemente. Há crentes, há não crentes, há crentes de outras religiões, mas temos que saber conviver todos e perceber todos que estamos ali para o mesmo, ou seja, para o bem dos doentes, para ajudar, cada um na sua dimensão, cada um com o seu contributo. E também estamos para nos ajudar uns aos outros, que todos formamos aquela comunidade hospitalar e que se cada um estiver disponível, aberto e atento e respeitar o lugar do outro, então essa convivência não só é possível, como ela é mesmo enriquecedora, mutuamente. Vai percebendo entre os profissionais de saúde a valorização do acompanhamento espiritual, até como elemento coadjuvante na própria terapia clínica do estado de doença que a pessoa se encontra? Eu não digo que todos estejam despertos para isso, mas que vai havendo alguma redescoberta, até porque a literatura atualmente começa a salientar muito isto. A própria lei diz da importância ou dos efeitos relevantes da assistência espiritual nos cuidados de saúde. Eu creio que a comunidade médica vai estando mais desperta e os enfermeiros, porque lidam mais perto e mais tempo com os doentes, percebem isso muito bem e são eles também talvez mais disponíveis e mais sensíveis para esta dimensão, para nos chamar ou para aconselhar, às vezes até alguns doentes, mas não só. Eu tenho experiência de contacto, às vezes até brincamos a dizer que eu reenvio, por exemplo, brinco com o psicólogo, ou que a psicóloga diz, eu vou reenviar este doente para si, ou ele diz, olha, eu tenho um que precisa muito falar consigo. E pode acontecer isto, dizemos isto a brincar, mas dizemos-lo também a sério, porque percebemos às vezes que há coisas que não são da minha área, não são da minha competência, e que teria tudo a ganhar se falasse com outro profissional. E às vezes alguns médicos dizem, olha, há aqui problemas que são do foro espiritual, eu acho que podia falar com o capelão, com outra pessoa que quiser, que entenda.
E neste reconhecimento do contributo que cada um, na sua área, nas suas competências, pode dar, estamos todos a ajudar a que o doente recupere melhor a sua saúde. Depois coloca-se uma questão, é preciso jogar com grande sensibilidade na forma como a pessoa é abordada, ou lhe é sugerida a assistência religiosa ou espiritual, não pode haver aqui, e a lei também o refere, evitar proselitismos, não é? O capelão não passa anunciando a sua religião, ele apresenta-se, e aí é um desafio grande, não é? Que se coloca a sensibilidade para não se impor à pessoa, mas para ir ao encontro de um desejo daquele doente. Evidentemente, as convicções íntimas de cada um são respeitáveis. O Papa escreve na mensagem para o dia do doente do próximo ano, diz que a verdadeira caridade é a partilha que não julga. E este não julgar significa este reconhecer, esta aceitação incondicional do outro, significa não o querer catequizar, não o querer... A minha posição ali, o meu papel, do meu ou de qualquer assistente espiritual, não é de convencer a pessoa nem de a converter, é de lhe prestar a ajuda que ela quiser. Portanto, é ela que nos vai conduzindo. O guia da assistência espiritual não é o assistente espiritual, mas é o doente. Ele é que sabe o que pretende de nós, o que é que quer, e nós vamos dizer se podemos ou não podemos oferecer isso que a pessoa precisa e nos solicita. Muitas vezes podemos associar a figura do capelão apenas a alguém que se aproxima, que vem rezar num formulário da Igreja Católica, que nos vem apresentar as verdades da fé. Mas o capelão é desde logo uma presença que vem conversar, não é? Que procura conhecer aquela pessoa. E hoje as pessoas, muitas delas, precisam de conversar com alguém. Por isso, o assistente espiritual é sobretudo aquele que vai ouvir, não que vai conversar. Vem dar uma palavrinha. Assim, eu venho ouvir uma palavrinha, ou muitas palavrinhas, aquelas que me quiser dizer. Já vi há gente que até, inicialmente não, mas depois, diante da nossa atitude de escuta, quando as pessoas percebem que nós estamos com disponibilidade, acabam por abrir um bocadinho a sua vida e acabam por falar muito mais do que estavam até elas a contar alguma vez fazer com alguém. E para a pessoa, psicologicamente, humanamente, é muito importante também quando a pessoa se consegue abrir com outra, não é? E estabelecer um canal de comunicação em que desabafa com a outra muitas das coisas que às vezes a amarguram, não é? Sobretudo sentir que é compreendida e que não é julgada, que é aceita incondicionalmente e que está ali alguém que manifesta compreensão, não pelo dizer assim, eu estou a perceber muito bem, porque isso é mentira, mas por alguém que vai estando e ao manifestar essa disponibilidade para a escuta e ao ir devolvendo manifestações de compreensão, leva a pessoa a sentir-se reconhecida, aceito como é, e isso evidentemente faz muito bem. Além de ajudar a pessoa a pensar, porque o falar, o verbalizar ajuda a organizar as ideias e ajuda-nos a lidar com os sentimentos que às vezes estão ali abafados, ou às vezes até negados. Ao falar, a pessoa, por um lado, desabafa, por outro, organiza o seu pensamento e pode, e Deus queira que fosse assim sempre, mas não é sempre assim, pode sentir-se compreendida pelo outro que está a escutar. A assistência religiosa e a lei também é clara nesse aspecto. Não é para ser exercida única e exclusivamente por um capelão, um sacerdote, mas pode ser um agente pastoral, pode ser um corpo de voluntariado, e todos estes elementos trabalham no mesmo sentido. De que forma também no Hospital de Porto Alegre ou na Arquidiocese vão procurando mobilizar determinadas forças de apoio também à ação pastoral da Igreja? Em cada hospital há um grupo de voluntários que vão ajudando e que vão dando corpo a esta dimensão comunitária da capelania ou da assistência espiritual. Ao nível da Diocese, estamos a tentar também, o Secretariado está a tentar organizar grupos também das paróquias que façam esse serviço, essa ponte entre a comunidade que pode estar presente para a celebração e os outros que por doença não podem estar. Mas é um trabalho também demora, também pela dispersão, pelo pouco tempo, não é? Isto, cada um tem 1001 coisas e vai gerindo um bocadinho por todas elas o tempo disponível. Vamos caminhando, vamos estando despertos para esta necessidade e pelo menos sabemos para onde queremos ir, isso já é um começo. E às vezes o desafio não é só quem está no hospital, quem está na sua casa, às vezes precisa também de falar com alguém, não é? Porque hoje a solidão acaba por ser uma realidade para muitos e presumo que na região em que trabalha, a Diocese de Porto Alegre, com todas as vagas migratórias que nos têm afetado nestes últimos anos, muita gente vai ficando sozinho e mais idosa, não é? Mais idosa, mais isolada fisicamente mesmo, nos montes, nas aldeias,
E é um desafio para a comunidade cristã o estar atento, não deixar ninguém só. O dizer a essa pessoa que ela faz parte da família mais alargada que é a comunidade cristã. E vai havendo gente, vai havendo voluntários que se prontifiquem. Vai havendo, não são suficientes, mas vai havendo alguns. Quanto mais nós percebemos também essa importância, perceber que isso é a nossa responsabilidade, que é a nossa missão, talvez também seja mais As camadas fácil. mais jovens começam a estar sensibilizadas para estas dimensões do contacto e do diálogo com os mais idosos? Infelizmente, as camadas mais jovens fogem-nos, não é? Quando chegam ao fim do secundário, para o ensino superior vão fugindo, a maior parte, não é? E vão arranjando vida por outros lados. Mas sim, naquele tempo que estão por ali, vamos tentando sensibilizar, as catequeses, os grupos juvenis vão tentando também alertar para isso. E eles gostam, evidentemente, quando lhes oferecemos tarefas concretas, os jovens gostam do concreto e gostam de perceber que a sua ação, a sua solidariedade não é apenas uma coisa bonita e abstrata, mas que tem concretização, materialização em gestos e em relação a pessoas em concreto. E depois é importante também tudo aquilo que estivemos aqui a debater e que é a abordagem correta, não é, do posicionamento da Igreja perante a doença, é um tema que importa trabalhar também com as novas gerações. Sim, absolutamente. A educação para a saúde passa também por aí, não é? Levar o Evangelho é levar aquela missão, curai os doentes, sarai os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demónios. São Mateus, capítulo 10, é a missão de toda a Igreja. Isso começa pela formação primeiro que tudo, e a saúde começa por se prevenir, e só depois é que se vai tentar recuperar quando não foi possível prevenir, não é? Muito bem, Padre João Maria, muito obrigado por ter estado connosco nestas emissões. Muito obrigado pela sua presença, a espiritualidade e a fé no ambiente dos cuidados de saúde, a assistência religiosa enquadrada no novo Decreto-Lei, que estabelece regras e direitos que quisemos abordar hoje aqui no programa Eclésia. Lembro que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia também se faz rádio e pode ser escutada na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.